Olá, espectadores da BMC News, eu sou Mário Goulart e estamos em mais uma edição do programa O Analista Visita. E o programa de hoje vai te levar para uma viagem pelo mundo da nanotecnologia, ciência extremamente inovadora que está revolucionando setores inteiros da economia. Nosso destino é uma empresa que domina o futuro através da técnica do nanoencapsulamento. Aqui, tecnologias avançadas como nanoencapsulamento estão transformando ideias inovadoras em soluções práticas para o dia a dia. Mas afinal, o que é o nanoencapsulamento? Imagine algo tão pequeno que cabe 1 milhão de vezes num espaço de apenas 1 milímetro. Essas partículas minúsculas têm um superpoder, encapsulam substâncias importantes e as entregam no momento e no lugar certo, seja no nosso corpo, seja nos alimentos ou até no meio ambiente. No setor farmacêutico, o nanoencapsulamento protege medicamentos sensíveis e garante que eles sejam entregues ao seu corpo na dosagem e no momento correto, prevenindo efeitos colaterais. Em cosméticos, ele prolonga a atuação de ativos como vitaminas e antioxidantes, trazendo mais eficiência nos cuidados com a pele. E nos alimentos, preserva nutrientes e sabores, tornando os produtos mais saudáveis e mais funcionais. E para conhecer um pouco mais de toda essa questão da nanotecnologia, do nanoencapsulamento, nós vamos a Florianópolis mais uma vez visitar uma startup, mas que é uma empresa jovem, mas que já vem causando bastante barulho no seu mercado, vem trazendo muita inovação, vem sendo premiada, e é aqui nessa empresa que toda essa inovação acontece. Vamos descobrir como as ideias saem do laboratório e chegam até nós, em produtos que consumimos no nosso dia a dia. Prepare-se para conhecer a ciência que está revolucionando mercados e colocando o Brasil no mapa global da nanotecnologia. Nós estamos aqui no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento da Nanoscoping com a Letícia, que vai mostrar pra gente um pouco dos processos, o que eles fazem aqui, mostrar algumas coisas interessantes. Vem comigo, vamos lá. Nós estamos conversando aqui com a Letícia Mazzarino, diretora técnica e fundadora da empresa. A gente vai conversar um pouco, para ela contar um pouco da história, como é que surgiu essa ideia. Ela tem uma origem aí na pesquisa científica e é um caso interessantíssimo de empresa que surgiu na pesquisa e acabou virando um negócio. Letícia, tudo bem? Tudo bom, Letícia, conta pra gente um pouquinho como é que foi essa sua transição, ou talvez desde o primeiro momento em que você, como pesquisadora, em algum momento você teve a ideia de que a sua pesquisa poderia virar um negócio, se tornar um negócio e ser um negócio bem sucedido. Conta um pouco pra gente, por favor. Bom, obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho da nossa história. E a Nanoscoping, ela surgiu, né, dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, ela é uma spin-off da Universidade Federal. Eu e a minha sócia Beatriz, nós nos conhecemos já no pós-doutorado, no programa de Biotecnologia e Biociências da UFSC, e nesse momento, né, tanto eu quanto ela, víamos de uma trajetória ali de mestrado, de doutorado e de trabalho de pesquisa em nanotecnologia. Então, a minha sócia aí com esse olhar mais empreendedor, vamos montar uma empresa, né, porque a gente acreditava muito no que a gente vinha desenvolvendo dentro da universidade, né? Mas a gente não queria que todo aquele aprendizado de pesquisa e de desenvolvimento de produtos com nanotecnologia ficasse somente ali em publicações científicas, enfim, a gente queria algo mais, né? Então foi esse momento que a gente resolveu inscrever a nossa ideia no programa do Sinapse da Inovação, então, que é um programa aí de Santa Catarina que faz com que permite que ideias, né, passem por uma avaliação, e dentre essas ideias, algumas são contempladas e acabam se tornando CNPJs. Então, foi em 2014, onde a gente venceu o Sinapse da Inovação, recebemos aí alguns investimentos para que realmente a gente pudesse criar a empresa, plano de negócios, e aí vieram todos aqueles desafios iniciais da criação de uma empresa. É importante relembrar que aqui em Santa Catarina existe um ambiente, existe um ecossistema
que é muito favorável a você transformar a pesquisa em um produto, em empresa efetivamente, né? A gente visitou em uma oportunidade anterior a Fundação CERT, que faz essa ponte entre a universidade e a futura empresa de uma forma muito efetiva. Então, realmente existe esse ambiente. A gente vê, inclusive, pesquisadores que vêm de outros estados. Em uma das próximas oportunidades, a gente vai contar de pesquisadores que vieram de outros estados para vir aqui a Santa Catarina fazer essa transição da universidade, da pesquisa pura, vamos dizer assim, para uma pesquisa que efetivamente se torna um produto, se torna uma empresa. Isso é muito positivo nesse ambiente. Mas me conta, e quando você estava ali pesquisando nos laboratórios, você teve algum momento que você falou, puxa, esse resultado que eu estou tendo aqui, isso aqui pode virar um produto, isso aqui é uma coisa interessante. Como é que foi o seu primeiro momento em que você falou, não, isso aqui tem total condição de se tornar um produto de sucesso? Eu acho que vários momentos, né? Então, assim, o nosso caso é um caso que a gente trabalha muito com essa parte de desenvolver. A nanotecnologia já é algo muito inovador, né? Então, aplicar a nanotecnologia, eu venho de uma área farmacêutica, tudo que eu desenvolvia já era algo que envolvia uma tecnologia de ponta, né? Então, muitos benefícios em relação a medicamentos, cosméticos, né? Que foi da minha formação. Até quando eu fiz o meu pós-doutorado, que eu entrei numa parte mais de produtos naturais, e aí eu vejo outras possibilidades de aplicação da nanotecnologia, né? Então, através de moléculas naturais, biocompatíveis, biodegradáveis, desenvolvendo sistemas totalmente verdes, né? Que possam ser benéficos não só em medicamentos, cosméticos, mas também nutrição, agricultura, né? Então a gente teve muito apoio, eu tive muito apoio do meu professor, do grupo de pesquisa onde a gente estava inserida, eu e a Bia, né, estávamos inseridos, e depois de vários players desse ecossistema, né? Sim. A própria CERT, né, nós incubamos no Celta, então em 2016 para 2017, então a gente foi a incubadora onde a gente iniciou o nosso negócio, nossa planta de produção, né? Então, assim, todos esses, tanto a universidade, CERT, Celta, Sebrae, então foram agentes desse ecossistema que com certeza foram indispensáveis para que essas ideias que nós julgávamos que eram inovadoras realmente se concretizassem e virassem produto. Porque eu acho que sem esse apoio não seria possível. O Celta é aquele prédio ali atrás, que vocês veem ali atrás na nossa tela, tá? Ele é um ambiente da Fundação CERT, onde tem um monte, eu não lembro quantas, mas é um monte de empresas em estágio de incubação. Mas dentro dessa questão de trazer produtos naturais, biodegradáveis, vocês acabaram formando aí um portfólio bem extenso de produtos, né? Eu vejo aí quatro grandes vertentes, né? Exato. Uma parte de nutrição, a parte de veterinária, a parte dermatológica, dermocosméticos, e a parte de agro. Você conta um pouquinho dessas vertentes aí, quais são os produtos mais interessantes que vocês têm, quais características você ressaltaria disso aí para o público conhecer a empresa? Então, a nanotecnologia por si, né, ela é algo muito inovador e ela oferece vários benefícios, tanto para ser aplicada, por exemplo, no pelo do animal, na superfície de uma planta, quanto para ingestão de um suplemento alimentar. Então a gente consegue oferecer várias vantagens, né, fazendo o nanoencapsulamento, ou seja, fazendo com que ingredientes, moléculas que têm alguma propriedade, por exemplo, de hidratação do pelo, ou um nutriente, né, para administração oral, com o nanoencapsulamento, fazendo com que essa molécula fique dentro de uma pequena nanopartícula, a gente consegue oferecer vários benefícios, né? Proteger contra a degradação, fazer com que ela tenha uma melhor absorção, um melhor espalhamento na superfície da planta, né? Então, seja mais efetiva contra pragas e doenças no agro, por exemplo.
E a empresa surgiu, né, com uma linha veterinária em 2017. A gente entrou no mercado, ficamos aí algum tempo, desde a fundação 2014 até 2017, elaborando plano de negócios, montando planta. 2017 colocamos uma linha no mercado, que na época tinha 4 produtos. Hoje a gente tem um portfólio aí de mais de 50 produtos, acho que 60 produtos, algo assim. E ampliamos, né, para esses diferentes mercados, porque a gente consegue ver uma gama de aplicação, não só na veterinária, mas em outras áreas, né, e a nossa expertise aqui na Nanoscope é justamente atuar como com um viés, como uma plataforma que realmente trabalha com o nanoencapsulamento de ativos, né, então essa é a nossa expertise, né, então por termos esse conhecimento tão aprofundado no desenvolvimento de nanocápsulas, de nanoemulsões, de diferentes tipos de sistemas nano, nós conseguimos selecionar o melhor sistema nano para aquela molécula, dependendo da finalidade de aplicação. Se vai ser uma aplicação agro ou uma aplicação cosmética, por exemplo, né? E aí a gente consegue fazer com que o produto onde essa nano for aplicada, ele desempenhe e tenha uma melhor performance, leve uma melhor efetividade para o consumidor. Perfeito, Letícia. Muito interessante essa questão da busca da melhor solução para um determinado problema. Você mencionou aqui a questão do agro, né? O agro hoje talvez seja o grande negócio do Brasil, né? O grande fator de crescimento, é o que vem sustentando o Brasil num ambiente em que a nossa produção industrial ela ficou um pouco defasada em termos de produtividade, mas o agro tem uma produtividade bastante expressiva, muita pesquisa, muita evolução. Conta um pouco mais do que vocês podem fazer pelo agro brasileiro. Bom, acho que o agro aí com certeza é uma das linhas mais inovadoras, né? E foi uma das linhas que fez com que o ano passado nós ganhássemos aí como empresa mais inovadora no Prêmio Nacional de Inovação, em 4 categorias diferentes, né? Então, através dessa linha agro, a gente chama muito atenção de empresas não só nacionais, mas também empresas internacionais, tanto que essa linha a gente principalmente exporta para a Europa, né? E essa nanotecnologia no agro, ela foi uma tecnologia totalmente inovadora, porque foi o primeiro produto a conseguir inserir no mercado, então, num sistema de nanopartículas biocompatíveis e biodegradáveis, né? E um produto totalmente certificado para produção orgânica pela Ecocert, que é uma das grandes certificadoras aí a nível mundial, né? Então, nosso produto hoje ele é certificado para uso em produção orgânica não só no Brasil, mas Europa e Estados Unidos também. E isso faz com que o produtor consiga utilizar esse produto sem medo, né? Sem receio, e tendo a certeza que ele está usando um produto ali livre de agrotóxicos, enfim. Mas esse produto ele é muito interessante, então ele combina uma série de moléculas vegetais com diferentes propriedades e a gente consegue ter um amplo espectro no combate a diferentes pragas e doenças que afetam desde grandes culturas como soja, trigo, até culturas de hortifruti e até plantas ornamentais, né? Então hoje a gente tem testes em diferentes sistemas de produção, né, em diferentes regiões do Brasil. E esses produtos eles têm performado muito bem, né? E a gente consegue reduzir aí o nível de agrotóxicos, né? A gente consegue entregar resultados combinando eles a protocolos tradicionais, né? Utilizando agrotóxicos ou dele isolado, né? Então a gente tem aí testes para diferentes tipos de protocolos e associações. Perfeito, é uma situação, é quase um ganha-ganha, né? Porque você consegue fazer uma cultura 100% orgânica, de acordo com protocolos, isso cada vez mais é relevante, pelo menos aqui no Brasil menos, mas em termos de Europa a gente verifica que cada vez mais existe uma exigências ambientais, você mencionou isso anteriormente, né, de regulamentação para que a produção agrícola seja mais orgânica,
mas também isso atua de forma sinérgica com os agrodefensivos tradicionais para maximizar o resultado com uma aplicação menor. Então isso acaba se traduzindo em economia para o agricultor, mesmo que ele vá manter a utilização do produto tradicional. Isso é muito interessante. Exatamente. Nós estamos conversando aqui com a Letícia Mazzarino, diretora técnica da Nanoscoping, empresa de nanotecnologia aqui em Florianópolis, e a gente já volta. Olá, espectadores, estamos de volta aqui com a Letícia Mazzarino, diretora técnica da Nanoscoping. A gente está conversando aqui sobre o negócio de nanotecnologia, essa empresa interessantíssima que ela tem aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Mesmo produtores que não sejam totalmente orgânicos, a gente já vem observando uma mudança de mentalidade em tentar reduzir o nível, a concentração de agrotóxicos, né, de utilizar também outros produtos para maximizar a proteção contra pragas e doenças e melhorar a produtividade, né? Então, a Embrapa, hoje, ela já indica protocolos que são muito complexos, de diferentes moléculas, né, de 3 a 5 moléculas de agrotóxicos, para que a gente consiga ter uma proteção, por exemplo, da soja contra a ferrugem asiática, que é um dos maiores problemas que a gente enfrenta hoje no Brasil, né? Com a adição do nosso produto, a gente pode não só reduzir a concentração de agrotóxico, né, mas melhorar a proteção contra as pragas e aumentar a produtividade. Então a gente tem muito ganho, né, de produtividade e um ganho de menor impacto ambiental, né? O que é fundamental, né? Essa é uma questão que vai se tornando cada vez mais relevante, a questão de contaminação de lençol freático, a questão do próprio consumo humano, né? Muito, como a gente disse, na Europa já se preconiza que o consumo humano tem que ser cada vez mais orgânico, e eu acho que essa é uma tendência que não vai voltar, essa tendência vai seguir adiante. Então é muito bem-vindo que existam produtos que permitam a redução do uso do agrodefensivo tradicional. Muito bem, além disso, você tem aí a sua área de nutrição. Me conta um pouco da sua área de nutrientes, o que vocês oferecem para o público, como é que esses produtos também são inovadores? Bom, essa é uma área que eu adoro falar, né, porque está muito relacionada com a minha formação. E, bom, essa é uma linha que a gente já vem há muito tempo desenvolvendo, né, que a gente lançou no mercado o ano passado, é a nossa linha mais recente, né, linha de ativos para suplementos alimentares de alta performance. E a gente tem hoje em torno de 10 produtos nessa linha que vão ser utilizados aí em diferentes suplementos. Mas qual que é o grande diferencial em relação aos suplementos que a gente tem convencionais, né? Com a nanotecnologia hoje, a gente consegue melhorar a solubilidade de diferentes ingredientes. Por exemplo, coenzima Q10, curcumina, muitas vitaminas que a gente tem em suplementos alimentares que são muito interessantes. Elas são quase que totalmente excretadas após a administração oral. Por quê? Porque elas têm uma baixa solubilidade no fluido do nosso trato gastrointestinal, que é basicamente água, né? E com isso uma baixa absorção. Então, a gente precisa de altas doses, né? Então, ingerir muitas cápsulas ao dia para ter uma efetividade. Com a nanotecnologia, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu fazer com que esse produto fosse 100% solúvel. Então, a dose que você ingere,
ela vai ser absorvida e vai estar disponível, né, para atuar realizando ali a performance, as propriedades que ela vai atuar na suplementação. Né? Então, a gente consegue ter um aproveitamento 100% daquele nutriente, daquela vitamina, né? E com isso a gente consegue perceber de imediato o resultado. Né? Então, a coenzima Q10, por exemplo, é uma melhora de energia, né? Então é algo imediato que você toma e você já percebe a diferença porque ela está ali prontamente 100% sendo absorvida e estando biodisponível. Comenta-se muito que o consumo de vitaminas é uma forma de obter uma urina enriquecida, né? Porque muito dela é perdida no processo. Exato, né? Infelizmente. E eu acho bastante interessante que vocês consigam efetivamente aumentar essa absorção, aumentar o resultado, porque no fim das contas é um produto caro e que você a simples ideia de simplesmente eliminá-la sem utilização é um pouco assustadora para o consumidor, né? Exato. Exato. Então hoje a gente consegue entregar uma melhora de performance aí para suplementos utilizando esses ativos nanoencapsulados. Isso é muito interessante. Eu já tinha visto bastante coisa na linha de dermocosméticos, com produtos que você esfrega e liberam calor, ou liberam um determinado cheiro, um determinado aroma, uma determinada viscosidade. Me conta um pouco sobre a sua linha de dermocosméticos, o que vocês têm de interessante, quais são os grandes produtos inovadores dessa... Bom, a linha de dermocosméticos hoje é a linha que mais representa, né, mais representativa da empresa, não só em questão de faturamento, porque hoje é a linha que a gente mais exporta, né, e a linha que a gente mais vende para a indústria aqui no Brasil, mas também em número de produtos, é a nossa maior linha, né? Então, assim, a gente tem uma demanda muito grande já no cosmético por insumos aí nanoencapsulados, né? Então, a gente consegue fazer com que através desse nanoencapsulamento em dermocosméticos, a gente tenha uma penetração até as camadas mais profundas da derme. Isso vai fazer com que tenha uma melhora ali expressiva na performance de clareamento de manchas, hidratação, anti-aging, né, anti-rugas, que hoje está muito em alta. Então, assim, sim, existe uma demanda muito grande por produtos cosméticos que realmente entreguem benefício, né? Então, a gente vê que é um mercado que está crescendo muito, que cresce mesmo em épocas de crise, o mercado cosmético sempre cresce, mas que a gente já está tendo uma seletividade, porque hoje o consumidor está muito exigente em relação, né, ao uso de cosméticos, e a gente quer realmente um produto que tenha uma ação, que você aplique, tenha aquela sensação de hidratação, que realmente clareie a pele num clareamento de manchas ou numa redução de melasma, né? Quando a gente utiliza a nanotecnologia, a gente permite com que esse ativo tenha uma melhor penetração e tenha uma liberação, uma ação ao longo do dia. Então, o fato desse ingrediente estar nanoencapsulado dentro de uma pequena nanopartícula, ele vai sendo liberado gradualmente. E isso faz com que ele fique ali agindo 8 a 12 horas, né? Então, você aplica o produto e ele vai tendo ação ali ao longo do dia, ao longo da noite, né? Quando ele está exercendo essa performance. E aí a gente consegue também minimizar efeitos indesejáveis. Por exemplo, o odor de um ingrediente que tem um cheiro desagradável, né? E aí eu trago como exemplo o Demai, que é um conhecido aí pelo efeito tensor, né? Que é aquele efeito Cinderela que estica a pele, né? Então ele tem um cheiro desagradável. Quando eu trabalho ele nanoencapsulado, eu não tenho esse odor, porque ele está dentro de uma nanopartícula protetora, né? Então a gente consegue melhorar o sensorial do produto, a aceitação do produto e também a performance. Perfeito, isso é valor adicionado para
o consumidor, né? Exatamente. Você tem uma performance muito mais significativa, usa talvez menos produto para ter o mesmo, um efeito mais efetivo, né? Digamos assim. Muito, muito bom. Eu vou te perguntar, você falou aqui que vocês abriram o CNPJ em 2014, mas os primeiros produtos só começaram a sair em 2017. Me conta um pouco quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram nesse período. Eu imagino que é a parte de transformar a ideia em um produto. Conta um pouco dessa jornada que deve ter sido bem desafiadora. 3 anos é bastante tempo para se obter um bom resultado. Exato. Muito, muito desafiador. Eu acho que, bom, são vários os desafios que a gente enfrenta no início, né? E que depois vão se transformando ao longo do tempo, né? Mas no início eu acho que um dos principais desafios foi a questão financeira, né? Então começar uma empresa, né, sem um aporte financeiro, sem um investidor, é algo que é muito desafiador. Então no início éramos eu e a minha sócia, então com dinheiro próprio, investindo na empresa. E como uma empresa de biotecnologia, a gente sabe que tem que ter uma estrutura física, de planta de produção, de pesquisa, de investimento, né, para começar a ter depois o retorno. Né? Então a gente precisa de bastante investimento, precisava de certificações de Anvisa, MAPA, toda uma parte regulatória. Então acho que essa foi uma questão muito difícil que a gente conseguiu trabalhar. Então começando pequeno e indo passo a passo, a gente foi conquistando, né? Então um dos grandes apoiadores que eu gosto sempre de falar foi a CERT e o Celta, né? Então o fato da gente ter conseguido incubar dentro do Celta permitiu com que a gente crescesse aos poucos. Então, começasse numa área menor e conforme a empresa ia crescendo, a gente ia pegando mais um módulo, mais uma sala, né? Então, isso foi algo muito legal, foi muito bacana, porque a gente conseguiu, então, não ter um aporte tão grande no início, né? E conforme a empresa realmente fosse necessitando desse crescimento, a gente fosse ampliando o nosso espaço, a nossa estrutura física. Então, essa foi uma questão. Outra questão é em relação à tecnologia que a gente aprende na universidade e depois a gente quer levar para o mercado, né? Então, a gente conseguir fazer um trabalho na bancada, né? Então, assim, de P&D, quando a gente está fazendo um mestrado, doutorado, é uma coisa. Quando a gente pensa em escalonamento desse produto, é totalmente diferente. Né? Então, assim, maquinários, como que eu vou fazer esse produto sem utilizar tais solventes orgânicos que a gente usa na universidade, né? Então, assim, antes na universidade a gente produz ali cerca de 10, 20 ml, hoje a gente produz 100, 200 quilos, né? Então, é algo muito desafiador, mas que essa formação acadêmica de pesquisa realmente nos deu um suporte para que a gente conseguisse ir a fundo nessa tecnologia, nos equipamentos, né, no que era necessário para que realmente a gente conseguisse chegar no nível que a gente chegou, né? Então, acho que foram 2 pontos bem importantes, né? Essa questão financeira, também a gente teve um marco muito importante, que foi o aporte financeiro que a gente teve no programa FINEP Startup. Foi um programa que a gente participou e que a gente conquistou um investimento de 1,25 milhões de reais e que chegou ali em vésperas da pandemia, e com certeza foi um dos aportes que realmente foi importante para que a gente conseguisse ampliar em número de produtos, né, novos produtos, ampliar a equipe. Então foi o que realmente fez com que a gente conseguisse crescer, mesmo num momento aí tão delicado, né, da nossa economia. E é interessante, porque deve ser os seus... Para você fazer uma indústria desse tipo, ela é capital intensiva, não tem jeito. Você precisa de equipamento que não é convencional, não é um equipamento que você compra na loja de ferragens da esquina, né? Exato. É um negócio muito mais complexo. Você tem a demanda, e como você disse, das certificações,
que você tem um custo para obter essa certificação, mas você não consegue faturar nada se você não tiver a certificação, se você não tiver a Anvisa, MAPA e outras, a certificação que vocês têm para comercializar seus produtos da linha agro na Europa. Você gasta para fazer, mas você não tem faturamento antes de tê-lo. Então, é realmente uma indústria que é muito capital intensiva. Nós estamos conversando aqui com a Letícia Mazzarino, diretora técnica da Nanoscoping, empresa de nanotecnologia aqui em Florianópolis, e a gente já volta. Estamos de volta aqui com a Letícia Mazzarino, diretora técnica da Nanoscoping. A gente está conversando aqui sobre o negócio de nanotecnologia, essa empresa interessantíssima que ela tem aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Você mencionou aí a premiação do FINEP. Eu vejo aqui você contando a sua história. Vocês têm um prêmio atrás do outro, né? Uma história de premiações. Conta um pouco dessas premiações que vocês tiveram. Isso aí é muito interessante ver como toda a trajetória da Nanoscoping é marcada por premiações. Eu acho que que isso acontece principalmente porque a gente nunca parou de investir em inovação na empresa. Então a empresa ela foi fundada como uma empresa já inovadora por trabalhar com uma tecnologia de ponta, mas que a gente sempre foi pesquisando mais, investindo em P&D. Então hoje o nosso P&D ele é muito intenso. Então a gente está sempre buscando novidades, sempre buscando se adequar a novas regulamentações, a obter novas certificações, né? A implementar novos processos na empresa. Então hoje a gente tem certificação ISO 9001 do Sistema de Gestão de Qualidade, que é muito importante, principalmente para trabalhar com empresas no exterior, né? Por isso que hoje a gente já tem mais de 30, alcança mais de 30 países através de distribuidores internacionais. Então a gente consegue trabalhar com grandes indústrias a nível nacional e internacional também, por ter muito esses processos todos controlados, inclusive processos de inovação. Então a gente tem uma equipe que tem ali alguns doutores envolvidos, né? Então hoje a gente tem mais de 6 doutores na empresa trabalhando nessa parte de P&D e que realmente é o core da empresa, né? Então a gente não pode parar, a gente tem que estar sempre buscando quais são os desafios dos setores que a gente trabalha, né? O que a gente pode contribuir, onde que a gente pode levar essa tecnologia e fazer com que essa tecnologia realmente resolva uma dor nesse setor, né? Então acho que através disso a gente conseguiu ver várias oportunidades e desenvolver aí vários produtos que realmente entreguem um benefício, comprovando esse benefício. Muito bom. E eu vou fazer agora uma provocação para você, Letícia. E o futuro? Como é que você vê o futuro? Como é que a Nanoscoping está se preparando para o futuro e qual a sua visão do que vem por aí na nanotecnologia, no negócio, tanto no Brasil quanto no mundo? Bom, acho que a empresa ainda tem muito para crescer, né? Já cresceu muito e me alegra muito ver que a gente fundou a empresa somente 2 mulheres e hoje estamos com uma equipe ali que tem em torno de 15 colaboradores, né? Então, mas a gente ainda vai crescer muito. Então, a gente percebe que essas linhas, a linha Agro, a linha Nutri, elas têm um potencial gigante e elas estão só começando, né? E a gente está buscando agora uma nova rodada de investimento, né? Então, justamente para que a gente possa ampliar ainda mais a equipe, número de produtos, né? E atuar principalmente na parte de internacionalização.
A gente sabe que essa é uma tecnologia que a gente tem muito potencial, então a gente tem já todas as certificações que são exigidas para a parte de exportação e a gente está focando muito nisso hoje, né? Então, claro, não esquecendo o mercado nacional, que é o mercado que a gente quer, né? E que a gente já tem vários parceiros nos diferentes mercados de atuação, mas também trabalhando muito a questão da exportação. Muito interessante, você mencionou aqui que vocês exportam hoje para mais de 30 países, né? Europa, exato. Estados Unidos, Canadá, onde mais? Isso, Indonésia, né? China, México, né? América do Sul. É um portfólio bastante vasto, Alemanha, né? Polônia, enfim. Entrar no mercado alemão não é trivial, né? Você tem uma tradição aí da área química deles que é muito relevante, então os nossos espectadores aí podem imaginar que o produto tem muita qualidade para conseguir competir dentro de um escopo tão vasto quanto esse. Muito bom, Letícia, eu queria te agradecer aqui, muito obrigado pela sua recepção e nós vamos daqui a pouco visitar a sua unidade industrial e conhecer um pouquinho dos seus processos. Aqui, então, a gente tem no nosso laboratório toda a parte de desenvolvimento de novos produtos, testes, né? Testes em formulação, de compatibilidade. Então, a gente faz os testes em pequena escala e prepara aí para desenvolver esse produto num escalonamento, fazer teste piloto antes de realmente fazer a produção, né? Então, aqui a gente vai acompanhar alguns testes, a gente tem vários equipamentos. Então aqui a gente tem, por exemplo, um produto da nossa linha de ativos para suplementos alimentares, né? Então ali como a Catiane está mostrando, ele é 100% solúvel em água, então ele é um ativo já nanoencapsulado que quando coloca em água ele está 100% solúvel, então ele fica prontamente disponível para ser absorvido e exercer aí o seu efeito terapêutico. Então é simulando, né, o que acontece no nosso trato intestinal. Para o suplemento, nesse caso é a coenzima Q10, para que ela seja absorvida, né, ela tem que estar solúvel no fluido do trato gastrointestinal. Então aí a gente consegue comprovar que ela é totalmente solúvel. Aqui nesse laboratório, Mário, também a gente faz os testes de controle de qualidade, né? Então, todos os lotes que são produzidos aqui na empresa, a gente faz análise de tamanho dessas nanopartículas. Então, já que a gente está falando que tantos benefícios que trazem os nossos produtos estão relacionados ao tamanho dessas nanopartículas, então a gente faz análise lote a lote. Vamos ver um pouquinho de qual que é o equipamento que a gente usa. Então aqui a Isabela está fazendo análise, né? Uma análise de controle de qualidade, é uma técnica de espalhamento de luz e onde esse gráfico ele vai nos trazer qual que é o tamanho dessa partícula, né? E aí a gente consegue analisar se realmente aquele produto atendeu ou não às especificações. E isso vai acontecendo nesse equipamento aqui? É isso. Esse equipamento aqui, né? Então é esse equipamento que faz a análise do tamanho dessas nanopartículas pela técnica de espalhamento de luz dinâmico. A gente consegue fazer a análise não só para controlar os lotes que são produzidos, mas também durante o estudo de estabilidade desses produtos, né? Então a gente faz em diferentes temperaturas para garantir o prazo de validade que a gente dá para aqueles produtos. Né? A gente também consegue avaliar se esse produto ele se mantém estável em diferentes pHs, simulando aí o que o nosso cliente vai fazer. Todo tipo de condição que o produto, que a molécula vai sofrer durante o processo de vida útil dela. Exatamente, exatamente. A gente consegue aí comprovar se essa partícula ela se mantém íntegra, se o tamanho muda, se não muda, né? O que pode afetar esse tamanho da partícula. O encapsulamento é mantido. Exatamente, isso mesmo. Então aqui, ó, um diâmetro dessas partículas, né? Então a gente consegue ver aqui o pico que mostra o tamanho médio dessas partículas, né? Então esse sistema aqui, ele tá, ó, com um diâmetro médio de 258 nanômetros. Né? Então é esse controle que a gente acaba... E é
É um tamanho muito, muito reduzido, né? 10 a menos 9 metros. 10 a menos 9 metros, olha aí. Exatamente. Eu lembrava de micra, que é o milésimo de milímetro, o nanômetro é um milionésimo de milímetro. Exatamente. Ou seja, é muito pequeno, né? E além dessa técnica, né, de ter esse controle do tamanho das nanopartículas, a gente também tem aqui um outro equipamento, que é um cromatógrafo líquido, que a gente utiliza, né, que é um HPLC, que a gente chama, que a gente utiliza para fazer, então, o doseamento, ou seja, saber quanto de princípio ativo, de ingrediente, né, a gente tem em cada um desses produtos. Né? Então, ali para os ingredientes da linha de suplementos, então, quanto de coenzima Q10 que eu tenho naquele produto, para fazer o acompanhamento desse produto ao longo do estudo de estabilidade, para avaliar se esse produto tem degradação ou não tem, quais são as condições que ele suporta, né, em termos de concentração de ingrediente dentro do produto. Então a gente consegue fazer todas essas análises aqui internamente. Afinal, pequenas dimensões requerem também muita precisão na dosagem. Exatamente. Então, essa é a máquina, esse é o segredo. Exatamente. Absolutamente impressionante, né? Você pensar o pessoal trabalhando com moléculas aí de milionésimos de milímetro. Para o pessoal que está assistindo aí, eu não consigo visualizar num primeiro momento o quão pequeno isso é, mas é nanoscópico. E agora a gente vai dar uma visitada na área de produção da empresa. Letícia, conta um pouquinho pra gente o que a gente vai ver aqui. Exatamente. Aqui a gente vai circular, né, e dar uma olhada então nas linhas de produção. Hoje a gente tem duas áreas de produção, uma para os produtos de uso externo, que são os cosméticos, que entra a linha agro, né, veterinária, e outra de uso interno, que é a parte de suplementos alimentares. Vamos lá? Aqui a gente tem as produções, então, aqui está rolando, né, o processo produtivo, a gente tem ali, então, os equipamentos, os reatores, né, e aqui também a outra linha de produção, onde a gente tem ali, então, o operador trabalhando, né, nos reatores, que hoje a gente tem um processo produtivo, então, que só utiliza matérias-primas biocompatíveis e biodegradáveis, né? A gente não utiliza nenhum tipo de solvente poluente que vai gerar algum tipo de prejuízo ao meio ambiente, né? Então a gente já tem um processo, uma tecnologia de química verde e a gente faz tudo em reatores fechados. Então a gente tem hoje um processo muito limpo, né, e efetivo para a produção desses sistemas de nanopartículas. Tem alguma coisa que você contaria para a gente sobre geração de resíduos e tratamento de resíduos? Não, hoje a gente não tem quase resíduos que a gente gera, né? Os poucos resíduos que a gente gera são de análises de controle de qualidade, como a gente estava mostrando ali no laboratório, alguma coisa, né, nesse sentido. Mas em relação à parte de produção, é zero resíduos. Aqui a gente tem a parte de fracionamento, né? Então, assim, quando a gente a gente produz aí 100 quilos do produto, né? Depois vem para a parte de fracionamento, a gente consegue, então, direcionar esse produto para pequenas empresas, né? Não só para a indústria, que usa grandes volumes, mas as pequenas empresas, como farmácia de manipulação, aí a gente tem distribuidores que fazem essa distribuição aí em pequenas embalagens e todo esse fracionamento, né? Esse envase em pequenos frasquinhos, a gente faz aqui na sala de fracionamento. E agora a gente vai mostrar aqui a sala de troféus da empresa, né? Tem muito reconhecimento pelo trabalho de vocês, pela pesquisa. Letícia, conta um pouco aqui do que vocês ganharam, como é que foi esse processo de uma empresa tão vencedora. Ah, legal, obrigada, Mário. Então aqui são alguns dos prêmios, né, dos reconhecimentos que a gente obteve ao longo da nossa trajetória, que prêmio estadual, né, então a gente ganhou o prêmio Stemer de inovação catarinense, já ganhamos um prêmio também de AGTEC da CAT, né, o ano passado fomos contemplados aí com o prêmio 100 Open Startups, né, entre as top startups de biotecnologia, e o principal aí, que são os 4 prêmios
do Prêmio Nacional da Inovação. Então, o ano passado, como eu tinha comentado, nós fomos premiados aí, nós fomos a empresa mais premiada no Prêmio Nacional da Inovação. Então, recebemos 4 prêmios diferentes, né, em 4 categorias. Verdadeiro Grand Slam de inovação aí. Exato, e fomos a empresa mais premiada aí na categoria de inovação em produto, inovação em processo e saúde e segurança no trabalho, e eu também ganhei o prêmio como pesquisadora inovadora. Parabéns, Letícia, muito legal todo esse reconhecimento pelo trabalho de vocês, pela excelente pesquisa que vocês têm realizado. E eu espero voltar aqui em breve para ver mais inovação, mais produtos, mais coisas interessantes que a Nanoscope vai trazer, quem sabe aí com um Venture Capital, um investimento na empresa e muita coisa boa para vocês. Obrigado pela recepção. Obrigada, Mário. Eu agradeço a atenção de vocês e a gente fica por aqui. Até um próximo O Analista Visita. Um abraço.